questão tem um texto inicialmente e algumas alternativas de A a E. Inicialmente, ela pede para interpretar o texto da seguinte maneira. Ao interpretarmos o texto, podemos depreender que a biografia do líder helenístico, ou seja, Alexandre o Grande, evidencia. A alternativa A fala na imparcial prática da política humanística, na qual Estado e religião estão setorizados, o que evidentemente não se configurava naquela época. A religião e o Estado estavam muito intrínsecos um ao outro, o que torna a alternativa A incorreta. A alternativa B fala da união entre Estado e religião, começa de uma forma correta. Era uma prática comum das comunidades consideradas clássicas, herança que se estende ao mundo atual, o que evidentemente não ocorre porque atualmente a tendência é sempre que a religião e o Estado estejam separados. A alternativa C fala na forma unilateral de expressão humanística teocrática, que valoriza a construção de grandes biografias, apoiando na Grécia a prática democrática, o que evidentemente também é falso, pela questão da forma unilateral, de expressão humanística teocrática, o que evidentemente não se configura como verdadeiro. A alternativa D fala na orientação política de biografias, tem sua gênese no mundo antigo, a partir da Grécia, e influencia o padrão de governo nas democracias ocidentais, o que evidentemente também é alternativa falsa. A alternativa E, a verdadeira, fala da narrativa biográfica, com ênfase nas realizações e a aproximação de líderes da condição divina, o que contribuiu com a construção de mitos e a fundamentação de governos teocráticos, o que é o reflexo do texto que fala sobre Alexandre III. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. A questão é a seguinte, trata dois textos. O primeiro é uma fala do presidente João Goulart, na qual ele afirma o seguinte, que a reforma agrária com pagamento prévio do latifúndio produtivo à vista não é reforma agrária. Reforma agrária, como consagrada na Constituição, com pagamento prévio a dinheiro, é negócio agrário, que interessa apenas ao latifúndio. O texto 2 é uma palavra de ordem das marchas da família com Deus pela liberdade, que diz o seguinte, 1, 2, 3, Brizola no xadrez, e se tiver lugar, põe também o Goulart, ou seja, o presidente João Goulart. A questão diz o seguinte, a comparação dos fragmentos nos permite inferir que, no Brasil, durante a década de 60, alternativa A, o país promovia um alinhamento político com o Bloco Socialista. A alternativa está incorreta, porque efetivamente não havia um alinhamento político com o Bloco Socialista, embora o presidente João Goulart tivesse algumas ideias, algumas ideologias mais voltadas para o campo político da esquerda. Mas não havia efetivamente um alinhamento político com o Bloco Socialista. A alternativa C fala no autoritarismo, que impedia a livre manifestação de opiniões políticas, o que efetivamente durante a década de 60 não ocorria. A questão da repressão foi posteriormente, ok? A alternativa D fala sobre a discussão dos problemas nacionais que restringia-se apenas a grupos de direita, o que efetivamente também não é correto, já que a esquerda também participava das discussões dos problemas nacionais. E a alternativa E fala na apatia política da juventude, que fortaleceu o papel político do Exército, o que efetivamente não faz no menor sentido. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, que fala sobre a polarização política em relação a questões sociais que marcavam o cenário social, como podemos ver nos dois textos, no qual o primeiro trata da fala do presidente João Goulart e na segunda a manifestação das famílias, da marcha da família com Deus pela liberdade. A questão é a seguinte, há uma imagem que fala sobre a manifestação cultural típica do estado do Pará e da região amazônica, o carimbó, dança de origem indígena que foi reconhecida como patrimônio cultural e material do Brasil, em votação unânime do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. A dança, executada ao som de instrumentos artesanais por mulheres com saias rodadas e floridas e homens com camisas coloridas, passa a ter maior apoio do Estado para preservar a tradição. O pedido de inscrição no carimbó do livro do registro das formas de expressão foi feito por diferentes grupos e entre 2008 e 2013, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conduziu o processo e acompanhou as pesquisas para a identificação do carimbó em diversas regiões do Pará. A questão fala o seguinte, ao analisarmos a manifestação artística aludida pela fotografia, em harmonia com o excerto, ou seja, o texto, depreende-se que a inclusão patrimonial de uma manifestação artística está condicionada a uma regulamentação, o que não é verdadeiro. A inclusão patrimonial de uma manifestação artística é muito mais uma, digamos, necessidade que a população tem de sua cultura estar, digamos, incluída no patrimônio cultural. A questão B, a alternativa B, fala de que a inclusão patrimonial tem a sua validação a partir do reconhecimento estético das diferentes especialidades envolvidas na interpretação,
o que efetivamente também configura em erro, já que a inclusão patrimonial, a validação da inclusão patrimonial não tem relação com o reconhecimento estético das diferentes especialidades envolvidas em uma interpretação. A alternativa C fala que a inclusão patrimonial deve manter-se fiel à expressão imaterial de seus objetos culturais, que apresentam a transdisciplinaridade, o que efetivamente é completamente desconexo e não faz no menor sentido. A alternativa E fala que a inclusão patrimonial tem eficácia quando validada por um conselho multidisciplinar que a reconhece nas diferentes regiões do país, o que efetivamente também se configura em erro, já que a inclusão patrimonial não precisa dessa validação por um conselho multidisciplinar. Ela é muito mais atendente a um apelo da população como um todo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, que fala que a inclusão patrimonial tem como estratégia a preservação de tradições que revelam a diversidade cultural de uma nação. Ao final do século XIX, o Brasil apresentava uma economia fortemente ligada ao setor agroexportador, centrada nas mãos de uma oligarquia cada vez mais poderosa e elitista. O panorama histórico-social do país estava implacavelmente mergulhado na eclosão de movimentos relevantes no território nacional, desde aqueles geograficamente restritos até os mais alastrados, agravados por questões econômicas e financeiras que afetavam a relação da sociedade rural e urbana. A Guerra de Canudos, 1896 a 1897, inserida nesse contexto, foi um movimento que representou questões relacionadas, e aí vem as alternativas. A alternativa A fala o seguinte: a forte conotação política desencadeada por disputas de poder regional realizadas entre os grandes fazendeiros coronéis do sertão nordestino. Essa alternativa está errada. Por quê? A disputa não era efetivamente entre os fazendeiros, era entre os fazendeiros e a população menos abastada, e não entre eles. A alternativa B fala sobre as repressões violentas manifestadas pelas camadas mais pobres da sociedade contra o governo republicano que empreendia uma política oligárquica, o que também deflagra em erro. Por quê? As repressões violentas não partiam das camadas mais pobres da sociedade contra o governo, e sim de forma inversa, do governo para com as camadas mais baixas. A alternativa D fala no crescimento da pauperização sertaneja, ou seja, os sertanejos ficavam mais pobres, que recebeu o apoio religioso do beato José Lourenço para a criação de um arraial que buscava consolidar práticas liberais burguesas no sertão baiano. A alternativa D como um todo está correta. O que a torna incorreta é justamente o nome do beato José Lourenço, que efetivamente não fazia parte da Guerra dos Canudos, e sim de outro movimento messiânico. A alternativa E fala no descontentamento de fanáticos religiosos que buscavam no sebastianismo minimizar os problemas da comunidade, lutando com os coronéis da região a fim de combater a seca através de obras de açudagem, o que é totalmente incorreto, já que esses movimentos messiânicos não tinham a intenção não havia uma questão religiosa efetivamente, era uma questão mais política, mais social. Havia sim uma questão religiosa, mas não da forma como o item a alternativa E aborda, de uma maneira como se a religião fomentasse as disputas. Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Vamos trazer essa questão aqui muito interessante que fala sobre a origem e a evolução do Estado Islâmico. Um grupo que tem participado bastante de ações terroristas, tanto no Oriente Médio como também na Europa, e que, por sua vez, a sua origem vai estar atrelada a outros fatores. Dentre eles, nós podemos falar sobre a invasão dos Estados Unidos da América ao Oriente Médio, tanto em 2001, com a invasão do Afeganistão após os atentados do 11 de setembro, como em 2003, no Iraque, que promoveu uma gigantesca destruição nestes dois países. Além desta destruição, revoltas da sociedade local, tanto do Iraque como do Afeganistão, e isso fez com que o ambiente fosse interessante e ideal para a criação de grupos anti-Estados Unidos da América. Simultaneamente, as invasões dos Estados Unidos, as ofensivas estadunidenses no Oriente Médio, também o surgimento de um outro fenômeno chamado Primavera Árabe, que vai promover guerras civis, tanto em países do norte da África, a África setentrional,
como também em países do Oriente Médio. Nesse caso específico, a Síria vai ser aí o palco de sangrentas batalhas que vai resultar em mais de 100 mil mortes, promovendo uma grande destruição na Síria, fazendo com que o ambiente também, assim como no Afeganistão, assim como no Iraque, surgissem aí grandes grupos rebeldes. E por conta desses fatores, invasão dos Estados Unidos no Oriente Médio, Primavera Árabe avançando também nessa mesma região. Vamos ter, em 2011, o fim do grupo terrorista Al-Qaeda. Professor, vai ser o fim de que maneira? A morte de Osama Bin Laden faz com que o grupo seja enfraquecido e a partir disto, a partir deste enfraquecimento da Al-Qaeda, outros grupos vão surgir. Dentre eles, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Olha só, galera, que inicialmente, a nível internacional, passava a ser chamado de ISIS, uma sigla em inglês, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e que hoje nós temos aí a grande formação deste grupo que vem causando um grande prejuízo à sociedade mundial. Assim, a nossa questão, a gênese desse grupo radical está associada ao item A, dissidência do grupo Al-Qaeda, que atuou no Iraque durante a intervenção norte-americana neste país em 2003. Vamos agora falar sobre a geopolítica da América Latina nessa questão muito interessante. Vejam só, o cenário latino-americano vem sendo bastante modificado nas últimas décadas, sendo constantemente ameaçado pelo imperialismo de estados centrais que, através de suas empresas transnacionais, com a ajuda do neoliberalismo, vem tentando recolonizar a região. No começo do século XXI, verificamos na América Latina uma resistência de massas que ensaiaram um reordenamento geopolítico na primeira década do século XXI, pautada em quê? Pessoal, essa questão é muito interessante porque faz aí um histórico dessa região América Latina que sempre foi dominada, no primeiro momento, desde as grandes navegações, naquele momento do colonialismo, pelas potências europeias, a priori, Portugal, Espanha, aí mais tarde França, Inglaterra, Holanda, dentre outros países, e que esse domínio foi até meados do século XIX, que por sua vez agora passa a ser influenciado pelos Estados Unidos da América, onde neste momento, ocorrendo aí uma independência dessas colônias, das metrópoles europeias, os Estados Unidos passam a influenciar esse processo. Assim, ao longo do século XX, a América Latina foi praticamente dominada pelos Estados Unidos da América, mas que, a partir do final do século XX, no momento em que as ditaduras latino-americanas passam a ruir, lá ao longo dos anos 80, a direita passa a assumir o comando desses países, direita esta que tem um alinhamento maior com os Estados Unidos, mas que, a partir dos anos 90, mais precisamente na segunda metade, na implantação das doutrinas neoliberais, que num primeiro momento criaram políticas antissociais, fez com que os estados latino-americanos pudessem ter uma mudança com a ascensão de grupos políticos de cunho de esquerda. Então a esquerda assume um papel muito importante, o comando de vários países da América Latina, principalmente na América do Sul, o que fez com que os Estados Unidos, que ao longo da história dominaram essa região, perdessem sua influência, reduzissem a sua influência, dando abertura para que outras potências pudessem ter essa influência no continente latino-americano, que é o caso hoje da China. Então, esse contexto, onde a questão pede aí, no começo do século XXI, verificamos na América Latina uma resistência pautada em que, professor? No item E, adoção de um neopopulismo alimentado por uma onda esquerdista bolivariana.